Olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um vídeo sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021. Eu sou Carlo Cauti, sou editor da Exame Invest e hoje vamos falar de uma das empresas também que é uma das mais procuradas por vocês, que são o nosso público, nas redes sociais e também o ticker, né, entre os tickers mais procurados na Bolsa. Né? Vamos falar com a Simpar, né? Vamos falar dos resultados da Simpar, empresa que lembramos controla a JSL, a Vamos, a Movida, a CS Brasil, a Original e a BBC, que não é a BBC britânica, mas é uma empresa de leasing, né, para quem não conhece. Vamos falar então sobre a controladora destas empresas, junto com o CFO da Simpar, que é o Denis Mark Ferrez, que está junto conosco. Muito boa tarde, Denis, e muito obrigado por sua participação. Boa tarde, Carlos. Obrigado a você, obrigado a Exame pela oportunidade de participar aqui com vocês. É um prazer tê-lo conosco, Denis. Então vamos aos números, né, desse terceiro trimestre de 2021. Resultado recorde para a Simpar. Estou aqui com o balanço na frente, dei uma olhada antes tivemos uma elevação do lucro, né, de 358% em relação ao mesmo período do ano passado, chegou a 399 milhões de reais o lucro líquido da Simpar. O EBITDA, né, lembramos que o EBITDA é o lucro antes de juros, amortizações, depreciações e impostos, ficou em 1,2 bilhão de reais, praticamente o dobro do que observado no terceiro trimestre de 2020. E também tivemos uma receita que também subiu, uma receita bruta de 52%, foi para 4,4 bilhões de reais. Denis, resultado muito bom, obrigado, diria um colega meu aqui da Exame, né? Um resultado nada mal para esse terceiro trimestre, então um comentário de vocês sobre esses números do terceiro trimestre de 2021. Tá bom. Carlos, bom, esse resultado, na verdade, ele está sendo construído há muito mais tempo do que esse trimestre, né? A gente costuma dizer que a grande fonte da transformação da companhia, né? É verdade que ela vem se transformando ao longo dos seus mais de 65 anos de idade, foi a decisão de separar os negócios em empresas independentes. Essa foi uma decisão tomada em 2013, que teve sua conclusão em agosto de 2020, né, quando a gente criou a Simpar como holding atuante, que controla as 6 empresas embaixo que você mencionou, e a JSL Logística, que fazia esse papel, então passou a ser uma empresa dedicada exclusivamente à atividade de logística, né? Então, essa decisão, juntamente com todos os investimentos que o grupo vem fazendo ao longo do tempo, é que resultam nesse resultado, né? A gente investiu de maneira crescente, independente do período econômico que o Brasil passava. Investimos durante a maior recessão verificada, investimos no ano do Covid e agora continuamos a investir. Então, para dizer que esses 400 milhões de reais, né, arredondando aí do terceiro trimestre, eles equivalem quase a todo o lucro que a gente reportou no ano de 2020, já ajustado pelos efeitos negativos do Covid, que foi de 520 milhões de reais. Então, a gente tem, por exemplo, um investimento nos últimos 12 meses de 6,7 bilhões de reais, dos quais mais de 2 bilhões, cerca de 2,3 bilhões, foram feitos somente no terceiro trimestre. E, como é a dinâmica do nosso negócio, esse é um investimento que ainda não começou a colher os frutos, a dar os frutos do seu investimento, que ele está sendo alocado nos clientes e você ainda vai ter que passar 12, 15 meses para você ter o benefício completo da geração de caixa lá no EBITDA, como você estava dando uma explicação. Então, esse resultado ele é resultado de investimentos que foram feitos, relevantes e crescentes ao longo do tempo, e a gente continua a aumentá-los, né? E também de uma nova estrutura de gestão que tem à frente dessas companhias corpos executivos independentes para dar mais ritmo e velocidade e busca de eficiência em todas umas das nossas empresas. Então, é a isso que a gente atribui.
Pois é, Denis, eu queria falar vários pontos que você citou, são interessantes para a gente entender um pouco melhor esse balanço. Eu vou falar a verdade, ler um balanço de uma holding, né, de uma empresa controladora de várias empresas, é sempre mais complicado do que ler o balanço de uma só empresa, né? Porque você tem que entender todas as operações, no caso, a Simpar tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis empresas, né? Abaixo de seu controle, então é bastante complicado e bastante longo também, né? Mas o que se destacou, né, e depois a gente fala um pouco também da questão dos investimentos, foi a questão, uma coisa que me impressionou foi a questão da logística, né, com esse ano voltando a todo vapor, e também a Movida, né, aluguel de carros, que multiplicou por 7, né, o seu lucro nesse terceiro trimestre do ano. Então, duas perguntas para você. Como é que está a situação da logística nesse momento, em termos de demanda, mas também eventuais gargalos que estão surgindo. A gasolina é um deles, evidentemente, mas temos também problemas de logística mundo afora por causa dos efeitos da cauda longa, né, da pandemia. E também a Movida, como é que foi essa tendência nova de alugar carros por longo períodos, né? Logo depois do final da pandemia, ou ainda no meio, na verdade, né? Da pandemia. O que vocês explicam esse resultado da Movida? Tá bom. Então, vou começar com a logística. Não tem dúvida que o ambiente das operações de logística no país hoje passa por um desafio que não é exclusivo do setor, que é o incremento dos insumos, né? É o aumento dos insumos que a gente está verificando, do combustível a todos os demais que envolvem essa atividade. Agora, essa é uma coisa interessante, porque a companhia, operando há mais de 65 anos, no país, né, onde ela nasceu, ela tem na sua estrutura contratual a previsão da manutenção da sua margem para a sua continuidade dos negócios e a sua lucratividade. Então, não há dúvida que isso voltou à realidade do brasileiro, essa questão da inflação. Isso faz com que você tenha que voltar à sua base de clientes de forma mais recorrente, mas os clientes entendem que isso não é algo específico, isso é algo generalizado e que, para o bom andamento das suas próprias operações, faz sentido e é devido esses reajustes. Então, a empresa está fazendo isso, faz com algum tempo de atraso, conforme o presidente da logística mesmo anunciou durante o seu call, mas está conseguindo fazer o seu repasse. Agora, independente disso, como a nossa JCL Logística é a maior empresa de logística rodoviária do país, ela também é uma referência assim, de segurança operacional para os clientes, além de ter muito foco no ganho de produtividade. Então, isso tem dado a ela a oportunidade de crescer organicamente, né? Além do crescimento via fusão e aquisição, que a gente tem tanto anunciado. Então, vou dar um exemplo disso. A companhia cresceu de bases orgânicas 17%, no qual a base já existente de logística cresceu 15%, e as empresas que vieram a se somar à JCL Logística, recentemente adquiridas, cresceram 21%. Quer dizer, isso vem a reboque de uma base diversificada de clientes, tem novos contratos no ramo de commodities, que está ligado a uma demanda externa, onde o país é muito resiliente. Você tem também outros setores, como alimentos e bebidas, carga refrigerada, isso tudo onde a companhia contribui de forma diferenciada para a segurança das operações dos nossos clientes. Então, isso tudo é somado ao fato de você estar fazendo uma consolidação do setor de logística. Como a maior empresa, a gente entende que cabe a gente fazer essa consolidação, dado que no Brasil a fragmentação ainda é muito grande se você comparar a países como Estados Unidos ou o continente europeu. Então, isso é o lado da logística. Falando da Movida, a Movida a gente acredita que é uma tendência de longuíssimo prazo, né? A gente teve momentaneamente ali em abril do ano passado, com o Covid, um impedimento da mobilidade, né, que afetou o setor como um todo, mas tão logo você teve esse lado resolvido, você teve as pessoas, então, com o desejo de se deslocar. Para quem faz conta, um contrato para uma pessoa física de longo prazo, 30 meses, ele faz muito mais sentido do que a aquisição, onde você tem que arcar com todos os custos anuais, mais a depreciação, custo de oportunidade do seu dinheiro, né? Então, isso faz sentido, se é uma tendência,
Isso não é algo novo no mundo, nos Estados Unidos você já tem isso muito mais desenvolvido, mas no Brasil está só começando e se apresenta como um mercado extremamente fértil e novo para as empresas de aluguel de carro brasileira e a Movida, com seu foco no cliente, sempre muito atento em atender a necessidade do cliente, está usufruindo disso. Perfeito. Um ponto já interessante que você falou agora da consolidação do setor de transporte e logístico no Brasil e lá fora, né? No Brasil temos de fato uma pulverização da logística, até porque muitos caminhoneiros são de fato empresas individuais, né? Então eles também contribuem para essa pulverização. Me fala se eu estou enganado, né? Mas então você acha que nos próximos meses ou anos, né, veremos no Brasil um consolidamento, né? Uma redução do número dos operadores da logística como um todo, ou é algo no mercado brasileiro que vai permanecer pela própria natureza do mercado brasileiro, diferente, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos? Não, lá fora, Carlos, existe também a figura do caminhoneiro independente, não é diferente. A consolidação que eu me refiro é mais na quantidade de empresas que fazem essa subcontratação, né? A gente valoriza e utiliza demais o caminhoneiro independente, ele é parte da nossa estrutura, a gente tem sempre um olhar, uma visão muito especial em relação a ele, né? Então, isso continuará. Agora, as empresas que provêm essa organização e fazem essa entrega, a tendência é diminuir. Para colocar um número, eu acho que os líderes nos Estados Unidos e na Europa têm cerca de 10%, e aqui o líder é a JCL Logística, está chegando perto dos seus 2%. Mas a existência e a importância do caminhoneiro independente, a gente não tem a menor dúvida que seguirá existindo e a gente conta com eles. Perfeito, perfeito. Agora, vamos falar de 2 pontos que também no balanço, dando uma olhada aqui, me interessaram particularmente. A questão dos investimentos, né, que vocês estão levando adiante. Aliás, não, desculpa, antes disso, a questão que você também citou interessante sobre as fusões, né, e aquisições. Vocês fizeram bastante, fusões, bastante aquisições nos últimos meses, né? E queria te perguntar então, vocês compraram 5 empresas nos últimos 12 meses. Eh, Tem uma tendência também no futuro próximo, no ano que vem, próximos 24 meses, a continuar essa tendência de aquisições por parte da Simpar? Cara, eu entendo que sim. A gente sabe que a gente não pode fazer previsão, até porque não depende só da gente. Também você tem sempre uma contraparte para que o negócio chegue ao final. Mas eu acredito que sim. E a gente, a Simpar, como empresa atuante, tem promovido essa consolidação do setor logístico. Lembrando que a área de fusões e aquisições das nossas empresas ela se encontra dentro da Simpar, uma célula dentro da Simpar, que explora todas essas alternativas, mas também fizemos aquisições na vertical de negócio da Vamos e agora, mais recentemente, anunciando uma nova na Original, sem falar da nossa plataforma de concessões da CS, em que a gente também propôs uma transação que envolve a entrada no setor de gestão de resíduos, né, com a Ciclos. Então, Perfeito, isso perfeito. deve continuar. Ótimo. E sobre a questão, então, voltando às 2 perguntas que ia te fazer aqui no balanço, investimentos e dívidas. Eu estava vendo aqui os investimentos, vocês estão prevendo, né, maiores investimentos nos próximos meses, né, além disso, vocês estão prevendo que os investimentos feitos até o momento vão dar frutos nos próximos 12 meses, né. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a questão de investimentos passados, os atuais e também no futuro. E queria complementar falando um pouco sobre a dívida, porque eu vi aqui que vocês reduziram a alavancagem para 3,3 vezes a dívida líquida sobre o EBITDA, né? No terceiro trimestre de 2020 era 3,5 vezes, né? Isso mesmo tendo realizado bastante investimentos nos últimos 12 meses. A dívida passou, por sua vez, dívida bruta. Aliás, vamos pegar a dívida líquida, vai. A dívida líquida passou de 1,5 bilhão para
2,4 bilhões, né? A bruta passou de 3,7 para 5,5 bilhões. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esta dívida, né? Como é que está posicionada essa dívida, quais são as características dessas dívidas, se esse aumento é algo que vocês consideram natural, faz parte da estratégia, etc. E sobre a questão dos investimentos, então, presentes, passados e futuros, como é que está a estratégia da Simpar nesse aspecto? Tá perfeito. Bom, se eu puder começar pelo final, falando dos investimentos, né? À vontade. Como eu falei, que a gente acredita não só no desenvolvimento do mercado de aluguel de automóveis no Brasil, mas a gente também acredita na tendência do aluguel para os outros ativos, ou seja, a valorização da posse em detrimento da propriedade. Então, a gente tem dentro do grupo o aluguel de automóveis, o aluguel também de caminhão, máquina e equipamentos, esse através da Vamos, e falando também do nosso conhecimento na logística. Então, os investimentos que mais comuns de ser feitos e os investimentos que eu vou mencionar aqui diz respeito especificamente a ativos operacionais. Então, por exemplo, no ano de 2020, nosso investimento líquido em ativos operacionais foi de 2,8 bilhões de reais, né? Quando você olha os últimos 12 meses, aqui a partir de com base em 30 de setembro, o investimento em ativos operacionais, excluindo as fusões e aquisições, foi de 6,7 bilhões de reais, dos quais 2,2 bilhões de reais só neste trimestre, né? Então, como você contrata, compra o ativo, coloca no seu balanço, coloca a dívida relativa a ele, e você implanta uma operação, você vai levar aí, entre prazo de implantação e um benefício completo dessa geração de caixa, para ter um período cheio, algo como 13 a 15 meses. Né? Então, é disso que a gente fala, que hoje, como hoje, você já tem contratado um crescimento para frente, que nada mais é que o usufruto desse investimento. Falando da dívida, a dívida ela se mostrou extremamente comportada com todo esse investimento. A gente mostrou um número de 3,3 vezes. Lembrando que a gente tem um compromisso de trazer a dívida, a alavancagem, né, para baixo de forma gradual. Medida como? Que o fechamento de um ano seja igual ou menor que o fechamento de um ano anterior. O quarto trimestre de 2020 fechou com 3,5. Nós estamos com 3,3, então estamos dentro da cartilha e, ao mesmo tempo, não deixamos de fazer nenhum investimento sequer para o desenvolvimento das companhias. Agora, o que eu achava muito bacana de mencionar na questão da dívida é o perfil da nossa dívida. Né? Então, a nossa dívida consolidada do grupo, a nossa dívida líquida, ela totalizou, no final de setembro, 12 bilhões e meio. Agora, qual o perfil? Porque para uma empresa que cresce, Carla, é importante você ter um perfil alongado. Né? Então, o perfil de vencimento da nossa dívida líquida é de 8,6 anos. Ou seja, a gente tem mais de 10 vezes em caixa o que vence no primeiro ano. Ou se você pegar o total de caixa que o grupo dispõe, que ao final do terceiro trimestre era de cerca de 11 bilhões de reais, isso cobre todos os vencimentos da dívida até praticamente o ano de 2027. Agora, por que a gente tem essa situação? Porque como a gente é um grupo que cresce e a gente vislumbra o crescimento independente da condição econômica que a gente possa ter em 2022, a gente, achando que poderia ser um ano volátil, a gente já antecipou as captações. Então, esse caixa já nos assegura a execução do nosso planejamento estratégico de crescimento. Eu acho que isso é algo extremamente importante de ser ressaltado e prudente dentro da nossa gestão financeira. Pois Okay? é, né, eu tô vendo aqui que as debentures, né, que são de fato o indicador que mais cresceu, né, na dívida, passaram de 600 milhões para 2 bi, né, do ano passado para Isso. esse ano, e o prazo médio da dívida passou de 4 anos para 9,3. Agora, é interessante também, eu queria perguntar também sobre isso, sobre a dívida, o custo médio da dívida líquida, por sua vez, aumentou também de forma bastante considerável até. Estou vendo aqui, 4,3% ao ano, custo médio no terceiro tri de 2020 e 11,9% agora no terceiro tri de 21. Então, se de fato o prazo médio se alongou, o custo, né, os juros de fato, mais do que dobraram, quase triplicaram.
Como é que foi? Vocês não conseguiram captar, mesmo aproveitando da baixa de juros, da mínima histórica da Selic até começo desse ano? Não, a gente aproveitou sim, só que você tem um endividamento flutuante. Na margem, o spread de risco do grupo ele diminuiu, né? Mas a base da economia, como é o CDI, esse mudou muito Sim. de percentual. Então, Então era pós-fixado a dívida de vocês, é isso, pós-fi isso, ah, exato. então perfeito, então Isso vocês é que responde. E aí tem perfeito. uma análise interessante, Carlos. Como todo, eu acabei de dizer que todo endividamento que o grupo tem está ligado na aquisição de ativos, o fator que mitiga esse incremento da taxa de juros no Brasil no curto prazo é exatamente a valorização dos nossos ativos. Vou te dar um número, só para referência. A gente tem os ativos registrados na nossa contabilidade, no nosso balanço, por 15 bilhões e meio de reais. O valor de mercado destes ativos é cerca de 20 bilhões de reais. Você tem um excedente de 4,4 bilhões de reais que você não enxerga no nosso balanço. Você vai enxergar, à medida que o tempo passar, de duas formas. Uma, por uma depreciação menor, e duas, por um lucro maior auferido no momento em que você for fazer a venda desses ativos no final do ciclo de um contrato. Então, para colocar numa outra perspectiva e dar uma noção de qual o montante mitigante de um eventual aumento de juros, eu vou fazer um exemplo aqui. Se a gente pegar a despesa financeira líquida do grupo, do terceiro trimestre, onde o CDI médio estava em 5,15% ao ano, esse excedente no valor dos ativos equivaleria a 3,5 vezes esse montante. O que isso quer dizer? Mesmo que a taxa dobre, esse excedente no valor dos ativos mais do que cobre isso. Então, isso é sobre o estoque da dívida, sobre a fotografia do balanço. Quando se fala na dinâmica para frente, aí é uma questão de disciplina no uso do capital, onde você vai precificar com um novo valor do ativo, uma nova curva futura de juros, uma nova visão do valor residual, que tem sido a história do grupo. É assim que a gente se desenvolveu. Quando você tem mais de 65 anos no Brasil, significa que boa parte do tempo você operou num ambiente hiperinflacionário. Então, esse know-how o grupo tem, essa proteção contratual o grupo também tem, tá bom? Perfeito, perfeito. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer muitíssimo o CFO da Simpar, né, o Denis Mark Ferrez, por ter estado conosco nessa live, nessa divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2021. Muito obrigado, Denis, foi um prazer tê-lo conosco. Carlos, muito obrigado, obrigado, Isana. Até a E próxima. fica aqui o convite para o próximo trimestre, né, o quarto TRI de 2021, que vai ser divulgado, lembramos, no começo de 22. Aqui o convite para uma live presencial aqui nos estúdios da Exame, aqui em São Paulo. Mais uma vez, muito obrigado, Denis, muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui no canal da Exame Invest. Sigam a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nosso podcast também. E todo dia, 8 da manhã, eu e minha parceira Jéssica Castro estamos aqui para fazer nossa abertura de mercado, das 8 às 8h30, com nossos analistas do BTG Pactual Digital. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e até mais.